Uma das matérias mais interessantes e também assustadoras que eu tive no curso de jornalismo na década de 90, na Federal de Santa Catarina, foi controle de opinião pública. E foi bem interessante porque tive aula com o grande professor, doutor Nilson Lage, saudoso. Bem, nós analisávamos ali como a mídia manipula as informações, em tese, porque também tivemos aula de ética, era para saber e não usar. E analisávamos vários casos de erros de imprensa, de manipulação na imprensa. Me lembro, por exemplo, que nós analisamos um caso de 1994, em que grandes emissoras no Brasil e jornais repercutiram isso, falaram sobre os supostos abusos sexuais cometidos na chamada escola de base, ali em São Paulo. E, no fim das contas, aquilo foi um grande erro, um tremendo equívoco, só que, por causa das acusações, a família foi hostilizada, passaram a viver à base de... fecharam a escola, passaram a viver à base de medicamentos, com depressão, estresse. O dono da escola faleceu alguns anos atrás, moveram processos contra os grandes meios de comunicação que os acusaram, alguns processos rolaram na justiça, ele morreu sem ver o resultado disso. Foi um desastre. E é lamentável quando uma apuração mal feita, fontes indevidas, levam a esses casos em que reputações são destruídas, vidas são destruídas. Agora, mais recentemente, vimos um outro exemplo, só que esse de repercussão global e de consequências bastante amplas. A cobertura do que aconteceu, da explosão ocorrida em um hospital lá na faixa de Gaza. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela, porque eu postei em meu blog outraleitura.com.br um apanhado aqui feito pelo site O Antagonista. Ficou bem interessante porque eles conseguiram reunir aqui a mudança de tom que vários jornais aí, que assessorias de imprensa, que agências, né, de notícias foram alterando ao longo da cobertura à medida que mais informações foram sendo passadas. O lamentável é que esses grandes jornais e essas agências de notícias basearam suas matérias unicamente no relato, né, nas informações fornecidas pelo Hamas. Você acha que um grupo que estupra mulheres, um grupo que decepa bebês, que mata friamente pessoas, seria um grupo comprometido com a verdade dos fatos? Passaria informações verdadeiras? E que imprensa é essa que confia praticamente de forma cega nas informações passadas por um grupo desse tipo? Um grupo que não quer apenas que haja um Estado palestino lá no Oriente Médio, é um grupo que quer realmente destruir o Estado de Israel, acabar com os judeus. Um grupo que fez uma incursão ali em terras israelenses e mataram famílias em seus lares, como eu disse, assassinaram friamente bebês. Um desses terroristas, quando matou ali uma jovem, ele ligou para o pai dele e disse: pai, matei 10 pessoas, e o pai, na gravação, aparece comemorando esse feito. É esse tipo de pessoa que tem sido a fonte, né, de muitas informações que a imprensa mundial tem usado para preparar suas reportagens. Nesse caso específico, foi realmente algo tremendamente lamentável. E eu coloquei aqui na abertura dessa matéria do Antagonista uma capa da revista Oeste, com o título Veneno Antissemita. A esquerda brasileira, assim como a mundial, promove o ódio aos judeus em nome da causa palestina e condena Israel por ter reagido aos atos de barbárie que sofreu. Eu não vou entrar aqui nesse mérito ou demérito da questão, desse lado ou daquele. Toda a morte é lamentável, é triste, e é importante que se registre isso. E deixo para você, quem sabe, considerar esse assunto um pouco mais profundamente, levando em conta pessoas que estão envolvidas diretamente com esse assunto. Como é o caso aqui desse vídeo de uma libanesa que fez um desabafo, né, nas redes sociais. Eu coloquei aqui o vídeo no meu canal. Também esse vídeo que eu gravei com a minha esposa, de um muçulmano convertido ao cristianismo. Procurei Allah, encontrei Jesus. Ele conta isso num livro que tem esse título aí, e ele então fala
dessa realidade ali, né, que ele mesmo viveu, e especialmente esse aqui, que é o chamado filho do Hamas, que abandonou aquele grupo, né, abandonou sua família, inclusive, está vivendo nos Estados Unidos, correndo risco de morte, obviamente, né, e ele fala dos meandros, né, dos bastidores desse grupo, que não é apenas militante, não é apenas um grupo de reação, é um grupo terrorista, a gente tem que dizer isso claramente. E o Youssef, nesse vídeo aqui, no livro dele, Filho do Hamas, ele fala que realmente o objetivo desse grupo terrorista e de outros, como Hezbollah, Jihad Islâmica, é acabar mesmo com os judeus, com o Estado de Israel. E, infelizmente, a imprensa mundial, em sua maioria, tem ali nas redações, eu sei disso porque passei por uma faculdade pública federal, tem ali em suas redações pessoas que advogam esse pensamento progressista, de esquerda, a chamada esquerda perfumada, né, que defende aí causas que mal compreende. Aliás, nós vimos aí lá, acho que nos Estados Unidos, né, um indivíduo com a bandeira LGBT foi hostilizado, ele levou uma surra lá em uma manifestação pró-Palestina, porque especialmente os defensores, né, os que pertencem a esses grupos terroristas, chamados de fundamentalistas, o que também é delicado, né, o uso desse termo, eles não toleram essas agendas que a esquerda defende, como o aborto, a liberação das drogas, a agenda LGBT. Essas pessoas seriam as primeiras a serem mortas nesses regimes, seriam as primeiras a serem colocadas de lado, ainda que tenham apoiado, passado pano para grupos terroristas, como acontece com alguns, não todos, obviamente. Bem, vamos à matéria aqui, não quero entrar, como eu disse, nesses detalhes aí mais políticos, ideológicos, quero analisar especificamente essa cobertura aqui, que me fez pensar naquelas aulas em que analisávamos as barrigadas da imprensa, algumas com consequências não tão sérias, outras devastadoras, como foi o caso lá da escola de base, em 1994, e de novo aqui é o caso da cobertura ali da explosão ocorrida no hospital árabe Al-Ali, na faixa de Gaza, que virou tema mundial. Então diz aqui a matéria que veículos internacionais como New York Times, CNN, BBC, Wall Street Journal e Associated Press publicaram notas e análises que, em maior ou menor ou nenhum grau de meia-culpa, refutam o conteúdo de notícias dadas pelos próprios veículos com base em alegações do Hamas. A reviravolta das manchetes sobre o caso do hospital árabe Al-Ali, na faixa de Gaza, vem se tornando tema de debate mundial sobre a cobertura da imprensa em tempos de guerra, sobretudo quando um país democrático reage a atos terroristas de um grupo especializado em produzir cadáveres, reféns e fake news. O antagonista não precisou recuar, porque foi e vai continuar sendo prudente, diz aqui o pessoal lá do antagonista, obviamente, e fiel aos fatos, etc., etc., teses pré-concebidas, muito menos confiar exclusivamente em terroristas como fonte de informação, que dirá disfarçando a origem dela ao atribuírem com atribuições genéricas e falseadas como dizem palestinos. Não, foi o Hamas que disse. Ou informa o Ministério da Saúde do governo de Gaza. O governo de Gaza é do Hamas, então foi o Hamas que disse. Isso aqui são tentativas de disfarçar a fonte suspeita. Não foi por falta de aviso que a imprensa brasileira também se apressou em destacar a explosão no estacionamento do hospital em 17 de outubro como um bombardeio israelense que deixou centenas de mortos. No dia 8, eu, autor da matéria, Felipe, turbinei o apelo a que se parasse de confundir terroristas e palestinos inocentes. No dia 13, mostrei que o Hamas explora nomenclaturas de governo e uma rede afiliada ao grupo para tentar impedir a evacuação de civis usados como escudos humanos. É o que estão fazendo lá, né? Naquela mesma noite, dei a um corte do nosso programa audiovisual Papo Antagonista o título Viés pró-Hamas marca a pior cobertura da imprensa, e ela não se emendou. Logo após a explosão, ainda no dia 17, analisamos a guerra de versões entre Israel e Hamas, fazendo todas as ressalvas quanto às alegações do grupo terrorista. Na manhã do dia 18, publiquei a matéria Exército e TV israelenses apontam em imagens culpa da Jihad Islâmica, na qual citei especialistas estrangeiros em inteligência de fontes abertas.
que já contrariavam o noticiário internacional. Os títulos do papo antagonista, dos dias 19, 20 e 21, falam por si. A pressa da imprensa em acreditar no Hamas, a resposta à guerra de desinformação, a estratégia dos terroristas. Enfim, e depois você pode ler aqui toda a matéria, tem aqui bons comentários interessantes aqui, feitos pelo antagonista, mas eu quero destacar agora aqui para você as manchetes. Quem fez essa clipagem aqui foi o site do antagonista, e veja como vai mudando, e hoje, né, com as matérias publicadas online, você pode ir ali e editar. Ainda bem que o print é eterno, né? Então, o New York Times, principal manchete do jornal americano sobre o caso, destaca em seu portal no dia 17. Ataques israelenses matam centenas em hospital, dizem palestinos. Não, disse o Hamas. E os ataques se comprovou que não eram israelenses, né? Só que esse tipo de coisa, tá aqui a capa da Oeste, alimenta o antissemitismo. Isso aqui não é uma matéria inconsequente que depois pode ser editada. Essas matérias publicadas em grandes jornais de repercussão internacional alimentaram revoltas em todo o mundo. Embaixadas de Israel, dos Estados Unidos foram atacadas, palestinos, árabes, muçulmanos foram às ruas protestar contra o que parecia ter sido realmente um ataque sanguinário e talvez irresponsável. Enfim, a reação veio. Guerras podem ser originadas e o escalamento, né, como se diz, né, a escalada dessa guerra pode ser ampliada, pode ser motivada por essa mídia irresponsável. Variação posterior, aí o New York Times mudou, né, centenas relatados mortos em explosão em hospital de Gaza. Depois fizeram mais um ajuste. Após explosão em hospital, não era um ataque, após explosão em hospital, manchetes mudam com mudança de alegações. Subtítulo: os acontecimentos em rápida evolução realçaram a dificuldade em cobrir a guerra entre Israel e Hamas. Então, o autor da matéria aqui comentou em suas redes sociais: na verdade, as alegações não mudaram. Os acontecimentos realçaram a pressa do New York Times e do restante da imprensa em acreditar no Hamas para culpar Israel. E ele acrescentou: a imprensa muda manchetes, mas ainda tenta se eximir de responsabilidade. O New York Times, então, buscou colocar a culpa no grupo terrorista e emplacou nova manchete: Hamas fracassa em demonstrar que Israel atacou o hospital. Mas sabe aquela coisa? Depois que você espalhou uma manchete bombástica, é difícil voltar atrás e recuperar a informação. É que nem aquela coisa de jogar penas ao vento, você não consegue mais recolher todas as penas. E muita gente ficou com a impressão realmente de que, nesse caso específico, Israel tinha bombardeado um hospital e matado centenas de pessoas ali inocentes. Subtítulo: um alto membro do Hamas disse que não sobrou nada da munição que atingiu o hospital árabe Al-Ahli, na cidade de Gaza, na semana passada, matando centenas de pessoas. Israel diz que a explosão foi causada por um foguete palestino que falhou. Trecho da matéria: 5 dias depois de ter acusado Israel de bombardear o hospital em Gaza, o Hamas ainda não apresentou qualquer prova disso, afirmou não ter encontrado o resto da bomba e se negou a demonstrar o número de vítimas. Quer dizer, eles afirmaram que foram mais de 500 pessoas mortas, afirmaram que tinha sido um ataque israelense, mas não apresentaram uma prova sequer. Mas a mídia caiu nisso. Ora, deve ser porque um grupo terrorista que comete assassinatos em massa e sequestra até mulheres e bebês, estupros, não tem qualquer compromisso com a verdade, não é mesmo? Ou o New York Times ainda não havia reparado nisso? Como o jornal fracassou em culpar apenas o Hamas, seu editor finalmente publicou uma nota nesta segunda, 23, admitindo erros cometidos desde o começo na cobertura do caso, muito baseada nas alegações do Hamas. Muito não, totalmente, né? E depois você pode ler aqui a nota de tentativa de justificativa do New York Times. CNN Internacional. A principal manchete destacada em seu portal foi: centenas foram mortos em ataque de Israel em hospital de Gaza, dizem oficiais palestinos. Não, quem disse foi o Hamas, um grupo terrorista. E a manchete aqui segue mais ou menos na linha do New York Times. Outras manchetes se sucederam buscando culpar Israel também por impedir o atendimento médico das vítimas. Aspas: Israel acusado de explodir hospital e escola em Gaza, enquanto o bloqueio paralisa o sistema de saúde. Centenas de mortos, provavelmente em explosão do hospital de Gaza, enquanto o bloqueio israelense prejudica a resposta médica. Diante das refutações dessas narrativas, a emissora abriu investigação sobre o caso. O jornalista Alex Marquardt
promovido 2 meses antes a correspondente-chefe de Defesa Nacional, apresentou na sexta-feira 19 a conclusão da CNN Internacional durante conversa ao vivo com o âncora Jake Tapper. Ele disse, né, que juntando tudo, a CNN analisou dezenas de vídeos em redes sociais e em transmissões ao vivo, e filmados por um jornalista freelance em Gaza, que mostram a explosão e suas consequências. Uma análise completa da CNN dessas filmagens sugere que a explosão devastadora não foi resultado de um ataque aéreo israelense. Pois é. E vários especialistas dizem que a evidência visual aponta para a possibilidade de que foi causado por um foguete. Agora, Jake, isso não prova as afirmações feitas pelas inteligências israelense e americana, mas é consistente em suas afirmações de que a explosão ocorreu devido a uma falha de um foguete local. Jake Tapper complementou: um lembrete é que o Ministério da Saúde palestino é controlado pelo Hamas. Finalmente, hein? Em matéria publicada por escrito no domingo 22 e reverberada ao vivo na TV, a emissora ressalvou que, sem a capacidade de acessar o local e coletar evidências do terreno, nenhuma conclusão pode ser definitiva. Agora vem falar isso, né? Mas a manchete inicial foi: um ataque israelense levou à morte centenas de pessoas. Lamentável isso, hein? Não há registro até o momento de nota da emissora admitindo os erros, como a do editor do New York Times. BBC. Manchete inicial: centenas de pessoas foram mortas em ataque de Israel a um hospital em Gaza, dizem oficiais palestinos. Nas redes sociais, o título foi acompanhado apenas da expressão "siga as últimas notícias, atualizações". Naquela mesma noite, Felipe, que é o autor da matéria do Antagonista, publicou em O Antagonista a matéria "Porta-voz do Exército Israelense contesta ao vivo cobertura da BBC". Depois, quando as forças de defesa de Israel divulgaram o anunciado áudio de uma conversa entre terroristas, a emissora noticiou assim: Daniel Hagari, porta-voz da força lá israelense, né, das forças de defesa israelenses, diz que conversa em Gaza discutiu foguete falho. A BBC não conseguiu verificar as alegações de Hagari. O duplo padrão do tratamento das alegações do Hamas, sem ressalva, e de Israel, com ressalva à informação, rendeu no dia 18 uma ironia das forças de defesa israelense, que reuniu os dois prints no X, o antigo Twitter, e comentou, abre aspas, a BBC afirma ser imparcial e independente, mas não conseguimos verificar essas informações. Em vez disso, eles escolhem acreditar numa organização terrorista genocida. No dia 19, diante de outras refutações à manchete inicial, a BBC publicou esta nota, tentando justificar o seu primeiro erro na cobertura do caso e reconhecendo a parte dele relativa à especulação. E vem aqui a nota, você pode ler depois também, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa matéria. A nota foi imediatamente rebatida. Centenas de palavras de nada, comentou o porta-voz das Forças de Defesa israelense, Jonathan Conricus, sobre o que chamou de desculpa da BBC para sua péssima edição escalada, reportagem e verificação de fatos relativos ao caso do hospital em Gaza. É talvez a tentativa mais desonesta de todos os tempos de encobrir reportagens tendenciosas. Wall Street Journal, manchete inicial: ataque israelense em Gaza mata mais de 500, dizem oficiais palestinos, e nada de fotos, nada de evidências, nada de comprovação, e tudo baseado, de novo, não em oficiais palestinos, mas no Hamas. E aqui vem os comentários, as tentativas de retratação, enfim. Associated Press, manchete inicial: Hamas diz que ataque israelense em hospital de Gaza mata centenas. Pelo menos a AP disse que foi o Hamas que disse, né? Já é alguma coisa, já é algo muito melhor do que as anteriores fizeram aí, né? Bem, aqui então vem o comentário final, dizendo que assim como as análises dos demais especialistas, porém, a da Associated Press mostrou que há uma série de outros elementos apontando para o foguete falho de Gaza e nenhum para um bombardeio israelense. O porta-voz das Forças de Defesa israelense, Jonathan, comentou no X: a análise visual da Associated Press confirma as declarações das Forças de Defesa israelenses de que o hospital foi atingido por um foguete palestino, mas não faz perguntas importantes. Onde estão os corpos? Como poderia o Hamas escapar impune ao reivindicar 500 mortos quando não há provas de pessoas no estacionamento? Israel vem publicando nome, sobrenome e foto de vítimas de terroristas, não raro com histórico pessoal. O Hamas dispara números,
com o mesmo despudor com que dispara mísseis em locais ao lado de um prédio da ONU, mesquita, jardim da infância, escola e, claro, de um hospital. Então está aqui a matéria. Também coloquei aqui um link para uma matéria que eu escrevi com base naquelas aulas que tive lá no meu curso de jornalismo, controle de opinião pública. Vale a pena ler isso aqui e ficar atento, né, a essa mídia tendenciosa. Eles fazem isso com a guerra. Eu tenho acompanhado há 25 anos a cobertura do assunto do criacionismo pela mídia. A tendência é absurda, a tendenciosidade é absurda, a distorção dos fatos é absurda. Quando o assunto é religião judaico-cristã, em revistas super interessante, Veja e outras, a cobertura também é absurda, com distorções históricas, teológicas, e sempre criticando a Bíblia, a religião cristã, especialmente os cristãos que, segundo a ótica deles, são fundamentalistas, porque levam a sério a palavra de Deus. Então, realmente, a gente sempre tem que ler com os dois pés atrás e com o senso crítico bem apurado. Fica aqui também, então, a indicação desses vídeos e a leitura desse artigo aqui, que eu achei bastante interessante essa análise, né? Eu tenho certeza, assim como o que aconteceu lá na escola de base em São Paulo, aquela cobertura trágica, rendeu muitas análises na imprensa, rendeu livros. Agora o filho, né, inclusive do casal, que infelizmente cresceu, né, com esse manto terrível sobre a família, ele também está para publicar um livro sobre o assunto. E eu tenho certeza que essa cobertura desastrosa da imprensa internacional, desastrosa e irresponsável, porque com certeza isso aí acirrou o espírito antissemita que está se espalhando pelo mundo, com certeza isso aí adicionou combustível para uma possível guerra envolvendo outros países, com certeza isso aí vai ter desdobramentos. Hoje são os judeus, são os israelenses que estão na mira de uma imprensa tendenciosa, preconceituosa. No futuro, quem estará? Quem mais estará na mira dessa imprensa que distorce fatos e que coloca os religiosos na mira? Pense nisso, né? Eu tenho certeza de que essa cobertura desastrosa vai render muitas análises ainda, vai ser objeto de considerações em escolas de jornalismo, livros serão publicados sobre esse assunto, e muita gente aí alinhada com esse espírito vai dizer que foi um erro, mas não vai admitir que realmente foi um desastre total isso aí, e de que interesses outros estão por trás de tudo isso. Enfim, fica aqui a minha análise como jornalista desse assunto, dessa cobertura, e o meu pedido, o meu aviso, de que sempre analisemos as coisas, né, com uma ótica crítica, não leia apenas manchetes, né, leia também as matérias e analise tudo de maneira crítica, e não caia, né, nessas coberturas tendenciosas de uma imprensa que, em muitos casos, já se vendeu, de pessoas que têm uma visão aí progressista da realidade e anticristã, anti-visão judaico-cristã e anti mais um monte de coisas, né? Tá aí. Analise, investigue, leia isso aqui, tire suas conclusões e oremos, continuemos orando pelas pessoas de ambos os lados desse conflito que estão sofrendo. Os inocentes sempre são os que mais sofrem num conflito como esse, mulheres, crianças perdendo a vida, lamentavelmente, isso aí. Oremos por todos eles. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.